Salmo de número 40, os 5 versículos iniciais do Salmo. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Outras versões dizem assim: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, próximo. Diz assim, continua o salmista dizendo: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Verso 5 diz assim, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar-se contigo. Eu quisera anunciar os teus feitos e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. Então, eu quero só ficar nestes 5 versículos iniciais. Depois vocês podem ler o Salmo todo, e será uma inspiração para vocês. Mas eu quero destacar aqui a presença de Deus no fundo do poço onde o salmista se encontrava naquele momento. O salmista estava no fundo do poço. E eu comecei a refletir. O que é o fundo do poço? Para o salmista era uma coisa, mas para você pode ser outra coisa. O que era para o salmista, nós nem sabemos ao certo. O que era o fundo do poço para ele. Tinha muitas situações na vida dele, esse salmo é de Davi. Tinha muitas coisas na vida dele que podiam significar o fundo do poço. Mas se o Davi está lá com a sua experiência, qual é a nossa experiência? Quem aqui, em algum momento da vida, já se sentiu no fundo do poço? Quem aqui já, em algum momento, passou por uma situação que podia dizer assim: eu estou no fundo do poço? O fundo do poço não é uma situação retórica. O fundo do poço é uma realidade. Quando lá dentro do fundo do poço, qualquer de nós esteja, vai sentir pelo menos umas 3 coisas especiais. A primeira delas é um lugar de solidão. O fundo do poço, via de regra, é um lugar de solidão. Porque a gente entende que ninguém compreende o que a gente está vivendo. Ninguém compreende o que a gente está sentindo. Ninguém compreende a dimensão da nossa angústia interior. Por isso que, embora estejamos rodeados de pessoas, a sensação que nós temos é que estamos sozinhos, solitários, no fundo do poço. Isso traz uma tristeza para a alma. No domingo passado nós falamos: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Pode ser que a alma se perturbe exatamente por estar no fundo do poço, passando um momento difícil de solidão e de tristeza. Mas tem uma segunda coisa: o lugar que o salmista estava era para ele um lugar de desespero, tanto que ele vai mencionar que a esperança estava no futuro, não estava no presente ali, na vida dele. Naquele momento era um desespero. Tanto que ele precisou orar por causa dessa desesperança que estava na sua vida. Então, o fundo do poço, muitas vezes, é um desespero para a pessoa. É uma angústia. É uma sensação de que aquilo nunca vai passar. Aquilo nunca vai acabar. Então, o fundo do poço, quando a pessoa o experimenta, ela sabe que está vivendo uma situação, não somente de solidão, mas de desesperança. É como se aquilo fosse algo que está limitando a vida da pessoa e a pessoa não sabe o que fazer.
portanto, é um lugar de limitação. O fundo do poço é como se as oportunidades estivessem limitadas. É como se as saídas estivessem bloqueadas. É como se o que a gente precisa não vai acontecer. O que a gente quer não é possível. E assim, o fundo do poço traz essa sensação de aprisionamento. Quem viveu isso na Bíblia foi uma mulher que estava numa congregação, num momento quando Jesus estava pregando. Jesus estava pregando e ele viu uma mulher que estava encurvada, né? Sob o peso de uma doença que já lhe acompanhava há 18 anos. Jesus olhou para ela e teve compaixão e misericórdia dela. E Jesus a curou, era um dia de sábado. Jesus a curou daquela situação. Ela certamente alegrou-se. Mas os doutores da lei ali reunidos, os religiosos ali reunidos, criticaram Jesus e disseram: o Senhor não pode curar esta mulher porque é sábado. No dia de sábado não é possível de fazer algo como isso. E Jesus disse: mas vocês estão sendo contraditórios. Por quê? Porque vocês pegam o jumento de vocês, que está amarrado lá, levam o jumento de vocês para beber água lá no poço, e depois traz o jumento e o coloca de volta no mesmo lugar. Se vocês cuidam no dia de sábado de um jumento para ir tomar água e voltar para o seu curral, como que não se importaria o Filho do Homem com esta mulher que há 18 anos está aprisionada? E ele chamou prisioneira do Satanás. E eu venho nesse momento libertá-la desta prisão, porque também esta é filha de Abraão. Então o que Jesus estava dizendo? Às vezes nós vivemos aprisionamentos. Aquela mulher vivia num fundo do poço, sim ou não? 18 anos, e Jesus identifica aquela situação como uma prisão. E ainda diz que é uma prisão controlada pelo demônio. Então a situação dela era angustiante, solitária, sofredora, perdendo o controle da própria vida, aprisionado numa situação há 18 anos. Então a mulher arrastava 18 anos de sofrimento, sem que qualquer pessoa tivesse encontrado uma solução para ajudá-la. E ela sofria o fundo do poço. Naquele dia, Jesus se compadeceu daquela pessoa e tirou aquela pessoa desta angústia, desse sofrimento, dessa prisão, desse fundo do poço. E aí você pergunta: mas por que ela estava prisioneira há 18 anos? Eu não sei, você não sabe e a Bíblia não explicou por quê. Mas aconteceu alguma coisa há 18 anos atrás que trouxe sobre aquela mulher uma dificuldade da qual ela não sabia se livrar, da qual ela não sabia se desvencilhar. Então, muitas coisas acontecem nas nossas vidas lá atrás, e aquilo vai fazendo um aprisionamento na nossa vida, até que chega um determinado momento e a gente se encurva sobre o peso daquela maldição, daquela dificuldade, daquele poço que parece não ter fim. Quantas vezes nós sofremos por coisas que carregamos por anos e anos, que sofremos por anos e anos. E isso maltrata a nossa mente, maltrata o nosso coração, maltrata a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que o fato de estar no fundo do poço como estava aquela mulher, o fato de alguns estarem no fundo do poço, o fato do rei Davi, então naquela época ainda não era o rei Davi, estava no fundo do poço, provavelmente, ou quem sabe nos primeiros dias do seu reinado, não importa o cenário, importa que a Bíblia diz que ele estava no fundo do poço. Então eu quero dizer para você, estar no fundo do poço é uma desgraça. Estar no fundo do poço é uma coisa ruim, é uma coisa horrível, é uma coisa que ninguém gostaria de estar. E se alguém está, com certeza não vai achar uma coisa boa. Mas a boa notícia
é que você pode ser resgatado do fundo do poço. Você pode sair de lá. Você pode deixar a sua história de fundo do poço para trás e pode começar uma novidade de vida. E é isso que está aqui escrito no Salmo. Eu vou compartilhar com vocês esses pontos que estão no Salmo. A primeira coisa, se por um lado o salmista estava no fundo do poço e era um lugar de tristeza e de sofrimento, também era um lugar do exercício da sua fé. Porque ele acreditava que além daquele poço existia um Deus poderoso a quem ele podia louvar no futuro. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, no fundo do poço, não se desespere ao ponto de perder a sua fé, de perder a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Porque o salmista estava lá. Ele dizia, eu estava no fundo do poço, mas eu esperei confiantemente pelo Senhor. Então, se o poço trazia para ele todas as angústias e tristezas, também o texto diz que o Senhor alcançou a vida dele dentro do poço. E ele estava orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Então, a segunda coisa não é só a fé que Deus pode me tirar, mas é o recurso da oração no meio da provação, da luta e do problema que qualquer pessoa enfrenta. No meio das adversidades da vida, o crente tem uma bênção. Ele pode orar, estando ele dentro da cova, no fundo do poço, ou vivendo as situações mais provocadas e difíceis que ele possa experimentar, o que qualquer ser humano possa experimentar. Existe para estas pessoas uma bênção, que é a bênção da oração no meio da tribulação. Ah, mas eu nem consigo orar. Pois tem outra bênção, o Espírito de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não temos condições de orar, mesmo quando não sabemos como orar, mesmo que as nossas vidas estejam tão embaraçadas que nós não saibamos o caminho, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, Ele ora por nós, Ele intercede no sentido de que a nossa vida não está esquecida no fundo do poço. O fundo do poço é um momento histórico da nossa vida. Mas a fé e a confiança no Deus poderoso da criação faz que esta experiência divina não esteja lá fora do poço, mas esteja conosco no fundo do poço. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente do lado de fora do nosso poço. É assim? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa situação ou na nossa circunstância. Então é a presença de Deus, mesmo que a gente esteja atravessando tempos difíceis, mesmo que a gente esteja atravessando tempos incompreensíveis, mesmo que a gente esteja sentindo que foi prejudicado por alguém, mesmo que a gente sinta que alguma coisa saiu o contrário do que nós gostaríamos ou esperar, o fato é que nós estamos numa situação de vulnerabilidade e neste momento a gente pode lembrar que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente. Socorro bem presente significa um socorro disponível para nós, podemos lançar mão dele. Então é um lugar de fé, é um lugar de clamor, é um lugar, o fundo do poço é um lugar de oração, de dependência de Deus. O que acontece é que a maioria das vezes a gente, ao invés de pensar essa visão construtiva, a gente começa a reclamar, né? Começa a murmurar, começa a atribuir aos outros as dores e os sofrimentos que nós temos e entendemos que tal ou qual situação é que deveria passar por isso e não eu ou qualquer pessoa da minha relação especial. O importante não é que nós tenhamos agora uma preocupação de terceirizar o problema. Importante é a gente sair do problema e retomar o curso e a direção das nossas vidas embaixo do poder e do cuidado de Deus.
Importante é a gente recuperar a bênção de uma vida fora do poço, fora do fundo do poço. Então, o salmista está dizendo lá, esperei com paciência. Outra coisa que o fundo do poço exige de nós é uma certa esperança paciente. É ter paciência no meio da tribulação. Porque muitas vezes a gente troca a paciência pela ansiedade, pela angústia. Então, lá no fundo do poço, quando você está passando os momentos mais difíceis, leia esse salmo e diz, esperei com paciência. Paciência é uma dádiva de Deus, para você saber viver cada momento, dar cada passo, andar cada pedaço do caminho, até que a luz da aurora se faça dia perfeito. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então o exercício da fé nos conduz ao primeiro passo. Ganhamos o primeiro passo, o exercício da fé nos conduz ao segundo passo. E assim a fé vai conduzindo aos passos seguintes, até que seja dia perfeito. Para isso precisa perseverança, para isso precisa fé, para isso precisa confiança, para isso precisa paciência, porque nem todas as coisas acontecem no dia e na hora que nós queremos. Aí, às vezes, nós não vamos entender, mas Deus está construindo todo o conjunto necessário para sairmos do fundo do poço e termos os nossos pés firmados na rocha. Muitas vezes nós queremos sair do fundo do poço, nem temos ideia por que fomos para lá e nem temos ideia do que vamos fazer depois que saímos de lá. Mas o Senhor está presente no fundo do poço para nos ajudar a entender o que o poço representa, para a gente nunca mais chegar lá dentro ou cair lá dentro. Evitar de todas as formas possíveis. E não somente isso, mas também nos inspirar a que nós saibamos viver o dia de amanhã de uma maneira vitoriosa e abençoada. Ao invés de ficarmos repetindo fundo de poço, mais fundo de poço, mais fundo de poço, daí a pouco a nossa vida é uma coleção de fundo de poço. Nós devemos entender que um só já é suficiente para a gente aprender com o Senhor e nunca mais voltar lá para dentro. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor estabeleça os nossos pensamentos, que o Senhor estabeleça os nossos sentimentos, que o Senhor determine o nosso caminho, para que os nossos caminhos sejam as veredas do Senhor. E assim, caminhando com o Senhor, Ele nos levará por caminho seguro. Por isso que Jesus disse, vinde após mim. Então vocês caminharão por onde eu caminhar, passarão por onde eu passar. Eu serei pioneiro no caminho de cada um de vocês. E é possível que você passe por altos e baixos, mas se você tem o Senhor como líder do seu caminho, você tem em quem confiar, em quem se apoiar, em quem se segurar, porque o Senhor não te abandona, ainda que você esteja nos momentos mais difíceis. A Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que é o derradeiro inimigo de qualquer um de nós, é a morte, ainda eu não temeria, porque tu estás comigo e tu caminhas comigo no meu caminho. Teus instrumentos pastorais me abençoam, me conduzem e me apacentam. Então, estar com o Senhor no fundo do poço é a bênção de todo crente. Não quer dizer que o poço vai sair da sua história ou do seu caminho. Mas se você, por algum motivo, cair lá dentro, lembre-se de que você é crente e tem um Deus que por ser onipresente está com você no fundo do poço. Ele não é onipresente? Onipresente significa que ele não pode estar com você no fundo do poço? Significa que ele está com você. E só tem um tempo entre você entender a presença dele e você alimentar nele a sua fé, alimentar nele a sua confiança e esperar a construção que ele está fazendo para que ele possa restaurar a sua vida profunda e poderosamente. É importante o tempo no fundo do poço. Por isso que tem esperei com, porque tem um tempo.
de você cruzar a fronteira do fundo do poço para a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Então, outra coisa interessante, no fundo do poço, a presença de Deus não era estranha para o salmista. O salmista sabia que ele estava no fundo do poço, mas ele podia também ali dentro entender que havia um Deus que podia resgatá-lo dali. A crença no Deus poderoso, que está conosco, nos caminhos mais difíceis e nos caminhos mais complicados. Outra coisa que a Bíblia fala é o resgate. Porque quando você está no fundo do poço, parece que nunca vai ter solução. Parece que aquela situação, já orei por isso não sei quantos anos, já passei por isso, já me acostumei com isso. É quando a gente se acostuma com a prisão daquela mulher de 18 anos, que a gente acaba reproduzindo ano após ano, até que o Senhor entra na história e diz, não é assim, não precisa ser assim, pode ser diferente. Alguma coisa nova acontece quando o Senhor entra na nossa história. Quando o Senhor estava na história daquela mulher, naquele sábado, naquela ocasião, tudo mudou para aquela mulher. O que não aconteceu em 18 anos, aconteceu naquele momento da entrada de Jesus na vida dela. O que ela sofreu por 18 anos, teve o seu fim no momento em que Jesus estendeu sobre ela as suas mãos. Então o salmista estava no fundo do poço, mas o fundo do poço acabou na hora que o Senhor respondeu o seu clamor. Eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, estabeleceu-se uma comunhão no fundo do poço. O fundo do poço foi um lugar de encontro entre o salmista que ali sofria as consequências daquele fundo de poço e o Deus poderoso que o encontrava lá na sua dor, na sua angústia e o resgatava para firmar os seus pés sobre a rocha. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Outra coisa interessante, que no fundo do poço, o Davi visualizava uma oportunidade. Esperei com paciência para o Senhor, se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ou seja, é muito difícil você manter a expectativa de oportunidade quando você está no fundo de poço. Parece que não tem solução, parece que ninguém vai ajudar, parece que não tem, né? Quando Jesus encontrou aquele homem que estava há 38 anos na beira do poço de Betesda, o que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Aí ele falou assim, mas Senhor, estou aqui há 30 anos para isso. Estou aqui há 30 anos. Aí eu disse, mas você quer ser curado? Disse, não tem quem me ajude, não tem quem olhe por mim, não tem quem me coloque na água, não tenho mais condições, já me acostumei com esse sofrimento, já me acostumei com essa dor, já me acostumei com essa frustração. Jesus falou assim, pois então pega a tua cama, levanta e anda. E ele levantou e foi lá para o templo dar graças a Deus. Aquilo que 38 anos na vida dele não teve uma resposta efetiva, com estrutura religiosa, com anjo descendo, mexendo a água e tudo, 38 anos ele esteve ali, sem uma resposta efetiva. Quando Jesus chegou e falou com ele, a vida dele mudou. Quando Jesus chega, a vida muda. Quando a palavra de Deus entra, a vida muda. Porque a palavra de Deus carrega promessas. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a fazer prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Então se apegue às promessas de Deus, porque Ele vai velar sobre essas promessas, estão na sua palavra. E Ele vai fazer essa palavra prosperar naquilo para o que Ele enviou. No dia que Ele envia uma palavra de libertação para você, e você se apropria dessa palavra de libertação, o Senhor vela sobre essa promessa da qual você se apropriou. E Ele vai fazê-la prosperar nessa finalidade, nesse propósito. Então, abrigar no coração a palavra de Deus é o caminho para que o Senhor, operando sobre essa palavra, faça que ela se torne verdadeira na sua experiência. Por isso que o Senhor pode nos tirar
de 18 anos de aprisionamento, de 38 anos daqui, de 18 anos dali, de 8 anos de acolá, de 12 anos para acolá. O Senhor vai trabalhando a nossa realidade e vai nos resgatando da morte para a vida, de algo que nos prende, aprisiona, maltrata, limita, restringe e pode fazer novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Essa crença no poder de Deus, sustentada pela fé, sustentada pela oração, sustentada pela esperança, pela confiança de que meu Deus estará ali, logo ao alcance do meu clamor. E vai inclinar-se para mim, vai ouvir o meu clamor e vai tirar-me daquilo que é a minha dor, a minha angústia, o meu medo, a minha insegurança, e assim sucessivamente. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas é bom você saber, porque se em algum momento você passar, você já tem recursos bíblicos, recursos espirituais e, sobretudo, recursos divinos para poder organizar, estruturar o seu caminho, para que você possa passar por todas as tribulações e provações e manter-se firme com a sua identidade em Cristo Jesus. O fundo do poço também era um lugar de reconstrução. Eu fico muito empolgado com a ideia da reconstrução. Ele estava no fundo do poço, ele não podia fazer nada, ele só podia fazer uma coisa: esperar com paciência pelo Senhor e clamar ao Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor e as coisas começaram a mudar. Quando o Senhor ouve o seu clamor e se inclina para ele, então ele começa a ser resgatado daquele fundo de poço e os seus pés começam a estar sobre a rocha. Aí começa a colocar um cântico nos seus lábios, começa a enxugar os seus olhos, começa a dar para ele uma novidade de vida, uma oportunidade, onde ele se sentia limitado, cercado, limitado ali pelas circunstâncias. Agora o Senhor quebra aquela cadeia, quebra aquela prisão e abre uma novidade de vida e firma os seus pés sobre a rocha. Por isso que é importante quando o Senhor está presente na nossa experiência pessoal. Por isso que ser crente é uma bênção. É uma graça de Deus, porque é um recurso que, humanamente falando, não temos. O homem natural não conhece as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então significa que ser crente é um discernimento da obra de Deus, e é uma aceitação da presença de Deus, e depois disso é a confiança e a fé que faz com que a gente clame ao Senhor nos tempos da adversidade. E o Senhor se inclina para nós e nos ajuda a reconstruir aquilo que perdemos, reconstruir aquilo que não foi organizado corretamente, restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que está rachado. É como o vaso nas mãos do oleiro, que faz a restauração. Então o salmista sente isso. E outra coisa interessante, que no fundo do poço ele estava em cima de uma situação indecisa, insegura. Ele não tinha segurança nenhuma. Quando o Senhor o resgata, põe os pés dele em cima da rocha. É diferente o fundamento. Ele está num fundamento, mas resgatado pelo Senhor, ele tem um novo fundamento. E este novo fundamento é aquilo que ele falou no Sermão da Montanha. Quem ouve as minhas palavras e pratica é prudente e constrói sobre a rocha. E virão as tempestades e baterão aquela casa, e ela não cai porque está fundamentada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, constrói na areia. Quando vem a tempestade, não tem fundamento, não tem alicerce, e vai para o fundo do poço. Precisa ter fundamento para que a sua fé não desfaleça no tempo das tempestades. As tempestades existem, mas nossa casa tem que estar firmada na rocha. O Senhor Deus é a rocha especial. Então, é um lugar de vencer o desânimo, é um lugar de recobrar o ânimo, é um lugar de recomeçar, é um lugar de saber que para nós, que somos crentes,
há um Deus cujas mãos estão estendidas, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis indecisos e inseguros, angustiados, sem uma direção segura na vida. Vinde a mim, todos vós que estáis precisando de um direcionamento. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Depois ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então é uma promessa de você aproximar-se do Senhor nesses tempos difíceis. Se você está passando por um tempo difícil, se você está passando por um momento difícil na sua vida, então pense. Vamos ler aqui, eu só queria ler com vocês aqui verso 13, 40, verso 13, só para terminar. Eu fiquei fixado nesse verso 13 que eu gostei. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Quando você está no fundo do poço, a melhor coisa que você quer é que o Senhor ande rápido, porque eu quero sair disso o mais rápido possível. Então, faça essa oração do salmista: praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em me socorrer. Se você precisa de um socorro do Altíssimo, hoje é o dia da sua libertação. Se você precisa do socorro do Altíssimo, hoje é o dia da sua oração, da sua dependência, do exercício da sua fé, daquela frase bonita que o salmista usou: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me do fundo do poço e firmou os meus pés sobre a rocha. Esse é o dia desta transformação poderosa na vida de cada um que crê e que confia que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó é a nossa segurança. Amém? Tem na Bíblia muitas passagens que falam da presença de Deus como socorro. O Senhor nos abriga embaixo das suas asas. A graça do Senhor está ao alcance da nossa oração, da nossa dependência. Pode ser que nesta noite você esteja passando um momento particularmente difícil na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo uma indecisão, uma insegurança, alguma coisa que lhe aconteceu e que tem tirado seu sono. Pode ser. Pode ser que você esteja vivendo um momento da sua vida difícil. E pode ser que nesse momento você diga assim: eu quero orar ao Senhor. Quero aperfeiçoar a minha fé. Quero crescer na minha confiança, na graça e no poder do Senhor. Quero orar ao Senhor. Quero dizer: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E você pode dizer assim: não, eu não quero fazer isso sozinho. Eu já estou sozinho no fundo do poço. Já estou sofrendo as angústias dessa experiência. Eu quero ter alguém ao meu lado, alguém que me ajude com oração, alguém que interceda por mim, alguém que olhe para mim, alguém que me ajude a expressar diante de Deus a minha dor, a minha tristeza. Quero que a minha igreja esteja ao meu lado. Se você quiser fazer isso, nós vamos cantar o hino final. E eu gostaria que, ao cantar esse hino, você pudesse ter a confiança de crer que existe uma igreja, um grupo de irmãos. Esses todos estão ao seu lado para ajudá-lo nessa trajetória. Se você está no fundo do poço, peça o socorro do Senhor. Se você está fora do poço, seja um intercessor para quem está dentro do poço. Vamos fazer aqui um momento especial de oração. Enquanto nós cantamos o hino final, você pode ficar de pé aí, onde você estiver. E se você quiser e achar importante para a sua vida pessoal, sem ter qualquer sensação de que está se expondo, não é isso não. É quando você sente assim: eu quero que a igreja esteja comigo em oração. Você pode deixar o seu lugar e pode vir aqui à frente. A igreja vai olhar para você com todo sentimento de amor, de respeito,
de profunda consideração e de solidariedade. Entender que você está aqui porque você disse: irmãos, eu preciso das suas orações. Pode deixar o seu lugar e pode vir aqui. Fique de pé, que ao cântico do hino nós estaremos aguardando. Se você quiser, a gente ora, e ao orarmos juntos, a graça de Deus vai se manifestando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está reunida nesta noite, neste lugar. Lemos uma passagem do rei Davi de muitos anos atrás, quando ele se sentia no fundo do poço, esperou pelo Senhor com paciência e clamou ao Senhor. E ele disse que o Senhor ouviu o clamor e estendeu as mãos sobre ele, o resgatou daquela situação e firmou seus pés sobre a rocha. Muitos verão isso e louvarão o nome do Senhor. Então nós estamos aqui na mesma condição, Senhor, pedindo em nome de Jesus, que estas pessoas sejam alcançadas pela tua graça e pela tua misericórdia. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre cada uma dessas cabeças, estabelecendo seus pensamentos e seus sentimentos. Ó Deus, que tudo que estiver acontecendo na vida destas pessoas, nesta hora se torne um cuidado especial do Senhor. Entregamos cada uma destas vidas nas tuas mãos e pedimos que sobre estas vidas haja a bênção do Senhor, a unção do Senhor, que do Senhor saia virtude para alcançar cada uma destas vidas, fazendo por elas, ó Deus, algo muito especial, que elas não tenham dúvida alguma da operação do Senhor sobre elas, e que elas possam, num tempo muito curto, vir aqui louvar o nome do Senhor e agradecer pelos cuidados preciosos. Ó Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos e dispensa sobre nós uma unção especial. Aviva a nossa fé, Senhor. Aviva a nossa esperança. Aviva a nossa confiança na obra do Senhor em nossas vidas. Afasta de nós os maus caminhos. Afasta de nós as trevas e as armadilhas, as astutas ciladas do demônio. Afasta os fundos do poço. Traz sobre nós um terreno abençoado, um terreno plano de bênção e de graça, que nós possamos caminhar louvando e exaltando o nome do Senhor. Faz de nós homens e mulheres segundo o teu coração e abençoa a vida dessa igreja, abençoa o testemunho dessa igreja, abençoa a presença do Senhor no ambiente desta igreja, que todos que vierem aqui sintam a tua presença. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.